E aí, fião? Escutando aqui inquérito com Renan, né? Professor de geografia. Minha caneta é vermelha, pra não te esquecer. É o sangue por isso, toda vez que escrever. É, velho. Turbulência. Renan do inquérito. É o seguinte, filho. A nossa nova playlist Guerrilha Pedagógica, a primeira coisa é material apostilado versus livro didático. Você que é professor pergunta por o que, né? Dentro desse contexto. O que é melhor para o aluno? Você às vezes, pai, fica se perguntando qual é a escola a que adota material didático, a que adota o livro didático, o material apostilado, o livro didático. Bom, filho, vamos rapidamente aqui. Quando você fala em livro didático, a primeira comissão que surge é com Getúlio Vargas, em 38, comissão do livro didático, tem até data, 27 de fevereiro, se comemora, acho que o dia do livro didático. Se não for isso, fião, vai ficar sendo. E o livro didático, então, já é antigo, se você é 38, dá 84 anos, já se preocupava com essa questão da sistematização do ensino no Brasil. Salvo melhor engano, os cursos apostilados aqui surgiram já há uns 50 anos, mais ou menos, um pouco mais, porque um grande amigo meu que já não está entre nós mais, ele fez pro ITA, da terceira ou quarta turma do ITA, e ele já tinha feito o cursinho em São Paulo apostilado. Então, mais ou menos na década de 50, 70 anos mais ou menos, também, logo em seguida. Cada um desses tem suas vantagens e desvantagens para nós professores principalmente. Vamos ver, qual é a vantagem de um material apostilado? Que segundo alguns, antigamente dizia-se que ficava apenas o Brasil e o México usavam material apostilado. Mas vocês sabem que algumas empresas britânicas, europeias e aí estão entrando com tudo nesse mercado, e poderá ser que haja expansão até para a América Latina, inclusive para a África, porque não era o mercado consumidor, mas poderá ser no futuro o mercado consumidor para os livros, para esse material apostilado. Mas voltando, qual é a vantagem do material apostilado? Ele te norteia, ele dá um norte para o indivíduo. Então o indivíduo ele vai seguir um caminho, um parâmetro, dentro de aulas que são separadas, dentro de frentes, há uma separação em frentes, né? Frente de geografia geral, geografia do Brasil, história geral, história do Brasil, e sucessivamente, assim vai para todas as matérias. Então os professores tornam-se praticamente especialistas de determinadas áreas, que não significa que um professor não possa dar todo o conteúdo. E você tem um prazo a cumprir, desde que você adentra o primeiro dia de aula até o último dia. Infelizmente os vestibulares começaram a antecipar cada vez mais, dificultando sobremaneira o cumprimento de materiais. Isso é clássico. Quando você pega a USP, Unesp, Unicamp, as três grandes faculdades do estado de São Paulo, né? Elas começaram a pegar os vestibulares que eram feitos às vezes em janeiro, final de dezembro, janeiro, e começaram a passar para novembro. O Enem mesmo, novembro, quer dizer, é quase que impossível um professor transformar-se numa máquina e colocar aquilo tudo para o aluno naquele tempo, condensando cada vez mais. Mas há uma grande vantagem, porque, como eu falei para vocês, tem um norte. O professor também ele fica mais tranquilo, porque ele sabe que vai cumprir aquilo ali e vai cumprir as etapas necessárias à consecução do vestibular. O coordenador, geralmente, de um curso desse não tem tanto trabalho para ficar, é apenas o professor fazer, às vezes, a colocação de onde está, fica tranquilo. Um livro didático, muitos preferem o livro didático, dizendo que dá um pouco mais de liberdade. Isso é questionável, a gente vai questionar um dia, mas dá mais liberdade ao professor, por exemplo, dentro do contexto em que ele está. O livro didático, você sabe que as editoras que hoje estão em falência, mas grandes editoras aqui, quando comecei a lecionar, parecia aquele pessoal de remédio da indústria farmacêutica. Eles iam na escola e deixavam com os professores livros didáticos. Quando eu fiz minha faculdade, eu fiz a minha faculdade de tarde, eu ganhei um monte de livros didáticos e livros interessantíssimos paradidáticos, né? Que eram livros que aprofundavam assuntos. Hoje se fala de novo ensino médio, ó, filho, isso já era aprofundado já há mais de 30 anos. Então as editoras faziam isso, vendiam esses livros para determinadas escolas, as escolas compravam e isso gerava um dinheiro muito grande. Hoje essas editoras praticamente, muitas foram à falência, não vou citar nomes aqui, é só você procurar aí nos seus Googles da vida.
Então o livro didático tinha um problema para coordenação, por exemplo. Qual era o problema? O primeiro problema que você tinha, se um coordenador de, por exemplo, estou falando aqui mais de segundo grau, primeiro e segundo, mas segundo grau, que é o meu métier, minha área. O coordenador tinha que ser um coordenador que abrangesse todo esse processo, para saber onde os professores estavam, porque havia muitas vezes a comparação de quando o indivíduo vinha de uma escola para outra e dizendo, ah, está atrasado em relação a tal escola, já vi isso. Então era complicado isso, dentro de recebimentos e transferências de alunos. Então o coordenador tinha que realmente dar um sangue muito maior para isso. Mas ao mesmo tempo dava uma flexibilidade ao professor, mas acontecia uma coisa muito interessante com o livro didático. Muitas vezes o professor mandava comprar um livro de determinado autor no primeiro ano, e no segundo ano vinha a modinha, nunca terminou, filho, modinha sempre teve. E naquela época também tinha modinha, o autor do momento. E aí você colocava um outro autor, e aí o outro autor tinha uma visão mais moderna. Não era mais moderna, era tudo a mesma coisa, o mais do mesmo. E aí você trocava o livro e aí não havia uma sequência dentro do processo, muitas vezes de término de material ali, e aí ficava ali. Então, e aí depois nós vamos falar um dia aqui sobre os professores que não usavam livro, né? Geralmente usavam textos e usavam cadernos, né? No qual eu me enquadrava muitas vezes em determinadas escolas, mas a gente vai falar isso com mais calma. Então, isso aí fica para os professores, né, mano? Porque você, é o seguinte, você é professor, você está achando que às vezes a gente esquece de vocês. Não, é que você não assiste o nosso canal mesmo, tá ligado? Não compartilha nosso vídeo, filhão. Mas vamos aí, ó. Estou escutando aqui só Renan do Inquérito. Fica esse primeiro vídeo da nossa playlist, material apostilado didático, cada um com suas vantagens e desvantagens. Tamo juntos, fião. Elvis, um salve para esse camarada que nunca vai me ouvir, que é o Renan do Inquérito, que nunca vai saber que eu fiz esse vídeo aí, tá? Tamo juntos, Elvis.